Ô meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, vamos nos preparar. Aqui quem fala é o professor Giovanni, hein? Vamos lá, 8º ano, semana 3. Eu estava devendo já e vou lançar. E essa semana ainda, se Deus quiser e a coragem permitir e a aula da TV ajudar, nós lançamos já a 4ª semana, tá ok? Embora eu acho que eu vou lançar as atividades da 4ª semana que a gente já fez, e quando sair a aula a gente pega as atividades e lança separado, pode ser? Então vamos lá. O tema continua o sistema respiratório, né? E vamos para a correção de atividades, porque tudo que tinha para ser falado até o momento já falamos, né? Então vocês estão com essa felicidade. Hoje vai ser rapidinho. Hoje vamos direto para a correção. Então, atividade número 1. O processo de respiração inclui a inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração, saída de ar. E seu controle é realizado pelo centro respiratório, localizado no bulbo raquidiano, lá, né, uma das partes do encéfalo. Depois a gente vai ver isso aqui direitinho. Que se caracteriza principalmente nas concentrações de gás carbônico presentes no sangue. Então, esse controle, né, depende muitas vezes dessa concentração, que aumentou a concentração, vai aumentar a quantidade de respiração, que você precisa respirar mais. Os músculos envolvidos na inspiração e expiração são... E aí nós temos 4 alternativas: cavidade torácica e costelas, diafragma e costelas, estômago e diafragma e músculos intercostais. Vamos lembrar a pergunta? Quais são os músculos? Por que eu voltei lá? Porque a cavidade torácica e as costelas têm a ver, diafragma e costelas têm a ver, só que costela e cavidade torácica não são músculos. O estômago é um órgão que até tem músculo, mas não tem nada a ver com o negócio. Sobrou quem? Letra D, diafragma e músculos intercostais. É os músculos que fazem as costelas se abrirem, tá ok? Então, corrigindo aí, vamos para a próxima. Atividade 2. A respiração ocorre dia e noite sem parar. A respiração ocorre dia e noite sem parar. Não só a nossa, mas das plantas também. Lembra disso? Eu falei sobre isso já com vocês no ano passado. Nós podemos sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas não conseguimos ficar sem respirar por alguns poucos minutos. No caso aqui nós estamos falando de respiração, a respiração física, né, de encher o pulmão, essa coisa toda. A principal finalidade da respiração é... Temos 4 alternativas novamente. Distribuir substâncias como o oxigênio por todo o nosso organismo. Quando a gente olha essa aqui, parece que está certo, que está falando de oxigênio, né? Mas a respiração, a função dela é distribuir essas substâncias? Não, quem faz isso? O circulatório, tá ok? O sangue que faz isso. Letra B, filtrar as impurezas do nosso corpo. Quem que filtra as impurezas do corpo? São os rins, como a ureia, e eliminar através dos pulmões. Nada a ver, né? Eliminar através da urina. Nada a ver, tio. Letra C. Fornecer nutrientes para obtermos a energia. Quem faz isso? Né? É o sistema que a gente estava vendo antes de entrar nessa loucura aí do isolamento social, né? Digestório. Né? O aparelho digestório que faz isso, para obtermos energia. Então, sobre o qual, né, a gente já sabe qual que é, porque ó, fornecer oxigênio para a retirada da energia dos alimentos. Então, não tem outra resposta. Vamos lá. Beleza? Seguindo. Atividade 3. Os pulmões humanos são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Isso é dobrado. Se a gente abrir, eu falei aqui na última aula que dá quase o tamanho de uma quadra de tênis, se você abrir no inteiro. Porque seria como se fosse um tanto de tecido dobrado, né? Ele. Sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Tá? A pleura é que envolve os pulmões, tá ok? Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica, ou árvore respiratória. As menores estruturas presentes nos pulmões são
Olha aqui, ó. É como se fosse uma armadilha. A gente tende a querer chegar lá e marcar os bronquíolos, né? Mas não é. São os alvéolos. Tá ok? Os alvéolos, lembra que os alvéolos estão lá na ponta dos bronquíolos? E eles formam esse cachinho lá na ponta. Cada estruturazinha dessa aqui, ó, cada uvinha daquela do cacho seria um alvéolo, tá ok? Então vamos lá. Praticando. Essa aqui foi a atividade deixada. Vou abrir esse parêntese. Eu troquei a atividade da segunda com a terceira semana da atividade deixada para casa. Talvez por culpa minha, mas principalmente por culpa deles. Porque essa atividade aqui, que eu estou lendo aqui com vocês, esse slide lá estava escrito como geografia. E o outro também estava escrito como segunda semana, como semana 2, e era semana 3. Eles fizeram o que todo mundo faz quando você vai fazer slide para várias semanas, você reaproveita o slide. Só que não trocou o número do slide. E aí já fica uma dica para você. Se você for mexer com esse tipo de coisa um dia, fique bem atento. Outra coisa, esse tipo de fundo aqui amarelo, a gente não usa isso aqui não, cara. Porque o amarelo é cansativo. A gente tem que usar cores mais agradáveis. Sem falar que o amarelo, lá na TV, pelo menos quando aparece, tem hora que aparece verde. Por quê? Porque é uma cor que não ajuda. Né? Não quer usar o branco? Usa o fundo preto com a letra branca. São coisas básicas que a gente vai aprendendo. A gente não fica inventando negócio de colocar coisa muito colorida, não. Porque e se a pessoa for daltônica? Já muda tudo, né? Então, fica a dica para vocês aí, para vocês aprenderem, né? Quando vocês forem fazendo. Então, esse aqui é referente à semana 2 da aula, tá ok? Mas o tema é o mesmo, então não faz muita diferença não. Tá? Esse aqui é da segunda semana, o outro era da terceira semana. Eu descobri isso achando esse aqui que eu estava procurando da terceira semana, e eu descobri que também estava escrito tudo segunda semana. Eu fui olhar qual que era qual, e aí eu descobri que esse realmente era o da segunda semana, e eu fiz na semana passada o da terceira junto com o da segunda. Confusão, né, Giovanni? Preocupa não. O que importa é o exercício aqui. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e muco nasal. Ó, pelos e muco nasal. Onde? Na narina, no nariz, tá ok? O pelo, você já viu o pelo no nariz, e o muco é o que a gente chama de catarro. Tá bom? Qual é a função deles? Eles atuam aquecendo e purificando o ar, retirando impurezas como poeira e agentes patogênicos. A gente já sabe a resposta, porque nós não vou fingir igual a Dora Aventureira aqui, não. Já está em negrito, e na aula também estava assim, aparecia, né? Na aula da TV. Letra B. O bom é que lá, pelo menos, ela não está fazendo, né? Ela só está deixando para casa. B. Atuam resfriando e umedecendo o ar. Atuam auxiliando no processo de hematose. Atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos. Mas aqui, ó, resfriando. Não é. Esse aqui quem faz a gente já sabe que são os alvéolos. Isso aqui também não, né? Resfriando. Então, é aquecendo e purificando o ar, tá? Também, esse aqui ele ajuda a umedecer, tá? O muco, ele ajuda a outras coisas, mas a única alternativa que contempla tudo corretamente é essa, tá ok? Número 2. Sobre o sistema respiratório, não se pode afirmar que sistema respiratório, não. Então, nós vamos marcar a errada. A traqueia é formada por anéis de cartilagem. Certinho. Certinho. Então, a gente já tem aí... Não estou querendo pagar de Dora Aventureira hoje, não. Na traqueia, há uma rede de vasos sanguíneos para absorção de ar. Nada a ver, né? Onde tem essa rede de vasos sanguíneos é no alvéolo. Beleza? A traqueia se subdivide e dá origem a 2 brônquios que penetram no pulmão pelo hilo do pulmão. Os brânquios, à medida que penetram no pulmão, vão sofrendo sucessivas ramificações até virarem bronquíolos terminais. Beleza? Número 3. Sobre o sistema respiratório, analise os itens. Nós vamos procurar aqui qual que está correta. A gente já viu ali a resposta, mas vamos ler as frases.
A função principal do sistema respiratório é, quem digitou isso aqui, digitou igual o nariz dele, ó, tinha que ter um espaço aqui. Basicamente, de novo aqui, ó, depois da vírgula tem espaço, tá, gente? Garantir as trocas gasosas com o meio ambiente. O processo de troca gasosa no pulmão de óxido de carbono por oxigênio é conhecido como hematose pulmonar. As duas frases estão corretas. Beleza? Beleza. Número 4. O ser humano possui 2 pulmões, o direito e o esquerdo, que são órgãos esponjosos situados dentro da caixa torácica, né? Atrás das costelas. Cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas que se enchem de ar. A gente já sabe quais são essas estruturas, elas estão aqui, ó. Observe o desenho, identifique qual o nome dessas estruturas e destaque e como elas atuam no sistema respiratório. Quais são as estruturas? Os alvéolos, tá ok? A principal função dele é ser o local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, a hematose. Esse é o resumo mais simples. E aí aqui eu trouxe uma ilustraçãozinha como é que é o alvéolo. Olha aqui, ó. Nós, né, formamos esses sacos aéreos aqui lá na ponta, esse cachinho, e o sangue passa por vasos que estão ampliados aqui, né, em relação ao alvéolo. Aqui dentro passam as hemácias, ó, a célula do sangue onde carrega o gás carbônico e o oxigênio. Tá ok? Carrega o gás carbônico e o oxigênio. Esse que está vindo dos órgãos. Como é que o sangue está? Rico em gás carbônico. Aí chega aqui, ele tem mais gás carbônico dentro da célula do que aqui dentro. Então o que acontece? Ela começa a liberar gás carbônico para cá. Porque no nosso corpo e na natureza, quase como geral, há uma tendência daquilo que está em maior concentração em um lugar, migrar para o outro lugar, né? Principalmente quando a gente se trata de soluto. Se a gente pensar uma dinâmica, seria mais ou menos assim. Um ônibus está cheio e chegou no ponto. É mais fácil descer gente ou subir gente? Mais fácil descer. Então pensa aqui, ó. Chegou o ônibus cheio de gás carbônico aqui, ó. Vai entrar gás carbônico? Mais? Não. Começa a sair gás carbônico, né? E aí ficando vazio lá, vai entrar o quê? O que tem mais aqui, porque o que está aqui está doido para sair, o oxigênio. E ele começa a sair. Para onde? Para dentro do sangue, que na verdade é entrar, né? E começa a ir para dentro do sangue. E aí a hemácia absorve esse oxigênio. Ligou, não sai mais. E aqui, ó, tem uma faixa no meio do caminho aqui, se você observar, que tem tanto seta azul quanto seta vermelha. Por quê? Porque aqui já começa a sair o gás carbônico e entrar oxigênio. E essa troca ela é feita continuamente. Então, não para de entrar o ar cheio de oxigênio e sair o ar cheio de gás carbônico. Porque se ficasse preso aqui o que ficou, ia chegar um ponto que ia começar a voltar para o sangue gás carbônico, né? Então, aí não é tão interessante. Então, a gente faz essa troca. Começa a sair gás carbônico aqui, porque está em maior concentração, e entrar oxigênio, porque aqui está a maior concentração de oxigênio. Aí depois o sangue saiu do contato e vai embora e leva o oxigênio para as células. Chegando lá, vai fazer a respiração celular. Lembra dela, né? Que pega oxigênio mais glicose e forma gás carbônico e água. E aí, lá na célula, acontece o mesmo processo que aqui. Dentro da célula, só que ao contrário, né? Porque dentro da célula vai estar cheio de gás carbônico e o sangue cheio de oxigênio. E aí manda o oxigênio para dentro da célula e o gás carbônico para o sangue. Para quê? Para voltar aqui e trocar de novo. E assim nós mantemos a nossa vida. Tranquilo? Por hoje é só. Nós ficamos poucos minutos aqui corrigindo. Fiquem atentos, façam as atividades, mandem as fotos. Você que ainda não fez, dá tempo. Já está disponível até a 3ª semana. Nós já fizemos atividades da 4ª semana do PET. Estamos aguardando sair um novo PET. Essa semana vai ter aula de ciência referente à 4ª semana do PET, provavelmente. E vou mandar uma atividade já na quinta-feira para vocês. Ou talvez fique a atividade que passar lá na aula mesmo, tá ok? Mas
Por enquanto é isso. Espero que em breve nós nos vejamos novamente na escola. Até a vista.